Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19, o versículo 26 e 27, a palavra do Senhor nos diz assim: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos por esse dia, um dia onde os filhos que têm suas mães estão aí, quem sabe, agradecendo, um dia para homenagear, para honrar, e nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelas abnegadas mães crentes, que honram o Teu nome, influenciando, inculcando na mente, no coração do pequeno, a Tua palavra, e assim, ó Deus, sem dúvida, essa influência trará resultados abençoadores. Te agradecemos por todos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, aproveitando esta oportunidade, aonde se comemora o Dia das Mães, eu quero falar sobre o tema Mães e as múltiplas atitudes de amar essas guerreiras. As palavras do nosso vocabulário, elas não são suficientes para enaltecer a sublime tarefa da maternidade. O amor de mãe é falado em muitas músicas, em muitas prosas, e sabemos que no nível humano, nenhum amor transcende o amor de mãe. Isso no nível humano. O maior amor é o amor de Deus. E depois é o amor de mãe, e sem dúvida, nenhum outro amor supera esse amor. A mãe é aquela que se entrega, aquela que doa e investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, da sua vida e até dos seus recursos e muitas vezes dos seus sonhos na vida dos filhos. A mãe, sem dúvida, é um monumento vivo da graça de Deus. É ela que, como ninguém, cuida dos filhos, educa os filhos, ensina os princípios e os valores mais importantes da vida, principalmente, sem dúvida, as mães crentes, né? No versículo que nós lemos, nós vemos que no meio de dores e sofrimentos inigualáveis, Jesus demonstra atitudes nobres para com a sua mãe. Naqueles momentos cruciais de dores insuportáveis, Jesus, ele viu a sua mãe ao pé da cruz. O ministério de Jesus foi sempre pautado em ver. E sempre quando ele via, ele chamava a pessoa para abençoar. Ele viu um homem com a mão mirrada, ele chamou para a frente e curou. Ele viu no meio da multidão uma mulher que andava torta, porque a coluna estava tendo um problema, e esse problema era até espiritual, porque era um demônio que se alojou ali. E Jesus chamou, viu e curou.
No meio da multidão, a Bíblia diz que Jesus viu um pai que vinha aflito, porque o seu filho estava terrivelmente possesso de demônios. Jesus via. Ele viu os discípulos desesperados, sem pescar nada à noite. Ele viu os discípulos apavorados, pensando que iriam morrer pelas tormentas e tempestade. Jesus sempre viu. E Ele continua o mesmo. Ele continua te vendo e pronto para te abençoar. Ao pé da cruz, no meio de todo o sofrimento, Jesus viu a sua mãe. No meio daquelas dores torturantes, Jesus viu e Ele fez uma provisão para sua mãe ao pedir que o apóstolo se conta dela daquele momento em diante. Nós não sabemos nada acerca do futuro de Maria, dali em diante o que se passou, mas nós não temos nenhuma dúvida, somos convictos que João, o discípulo amado, cuidou dela como se fosse a sua própria mãe. Do lado humano de Jesus, como homem, Ele dá o grande exemplo para todos nós, como é importante tomarmos cuidado das nossas mães. Você, filho, que tem sua mãe viva ainda, que cuidado você tem para com esta mulher? Ninguém que despreza e maltrata a sua mãe conseguirá manter-se numa posição diante de Deus correta. Não tem como. Se você tem a sua mãe viva, independente de tua idade, independente da idade da sua mãe, você tem a obrigação diante de Deus de manifestar amor, de manifestar carinho, de manifestar respeito e de manifestar consideração para com a sua mãe. Independente se ela é crente ou não, se ela tem algumas coisas complicadas ou não, mas ela é a tua mãe. Abraham Lincoln, o grande estadista e presidente da América, uma vez ele falou em vida ainda, claro, ele disse: ninguém é pobre se tem uma mãe que ora, se tem uma mãe que intercede. Sem dúvida, se você tem uma mãe crente e que ora por você, você é rico. Por isso valorize a sua mãe. Eu, sem dúvida, eu sou fruto e resultado de uma mãe que passava horas e horas orando pelos seus filhos. Quantas vezes de tarde eu chegava na casa de mamãe, ela estava lá na sala orando pelos seus filhos. E eu sou resultado da oração de uma mulher que orava. Uma mãe especial não depende da idade. Ela pode ser uma mulher jovem, de meia idade ou idosa, mas se é uma mãe crente, uma mãe que ora, é uma mãe muito especial. Uma mãe, ela sempre vai ser influenciadora na vida dos filhos. Uma mãe influenciadora, ela pode ser culta, ela pode ser analfabeta, ela pode ser rica ou pobre, não importa. Mãe, ela sempre vai influenciar, ou para o bem ou para o mal, mas vai influenciar. E oxalá que as nossas mães abnegadas que aqui estão possam influenciar seus filhos para o bem. Não obstante, hoje a mulher alcançar cada dia mais, ela alcança sucesso em todas as áreas da sociedade, nas áreas profissionais, e a mulher está sendo bem sucedida em todas as áreas, mas não existe maior sucesso e missão mais sublime para uma mulher do que o de ser mãe. Eu sei que isso contraria, e muitas mulheres até apregou que não deve ser mãe, mas não existe tarefa mais sublime do que ser mãe. Nenhum sucesso
compensa o fracasso também de uma mãe desintegrada da sua principal tarefa. Nós vemos múltiplas maneiras de amar essa guerreira. A mulher que é mãe, sem dúvida, é uma guerreira incansável. E todo filho precisa demonstrar seu amor de diversas formas. E uma das formas de você, filho, que tem a sua mãe viva ainda, demonstrar amor para com esta mulher, é mostrar esse amor de forma verbal. Você falar. Não tenha vergonha, nem se sinta embaraçado ou constrangido de manifestar verbalmente que você ama a sua mãe. O filho precisa expressar o amor para sua mãe. Da mesma forma como o marido precisa expressar verbalmente seu amor pela esposa, os filhos precisam aprender, e os filhos precisam aprender a expressar esse amor pela sua mãe, falando, expressando esse amor que tem para com sua mãe. Você diz para tua mãe que você o ama só no dia das mães ou no dia a dia? Você precisa sempre expressar teu amor para com sua mãe. Uma outra forma de demonstrar o amor para com a mãe é de forma física. Filhos que aqui estão, qual foi a última vez que você deu um abraço espontâneo na sua mãe? Quem sabe é muito fácil dar um abraço no dia das mães. Mas você deu um abraço nos outros dias? Dias das mães, né? Parece que é aquele dia. O dia da mãe é todo dia, né? Todo dia. Todo dia é dia de se abraçar, todo dia de você mostrar fisicamente que você ama. Procure demonstrar seu amor, seu afeto por sua mãe, conversando com ela, dialogando, orando por ela, ou quem sabe apenas sentando-se ao lado dela, ali no sofá ou na mesa, conversando, dialogando, abraçando, acariciando. Ah, mas a minha mãe, ela não gosta disso. Mas abrace, mas beije sua mãe, cumprimente sua mãe, demonstre algum tipo de amor. Você precisa demonstrar isso de uma forma que ela venha perceber que você o ama. Nossas mães foram as primeiras pessoas com quem uma criança, com quem estabelecemos qualquer tipo de contato, de relacionamento nesse mundo. São essas nobres mulheres, mães, que carregam os seus filhos nos braços, alimentam e cuidam de cada necessidade do filho. Essas mulheres são verdadeiras heroínas, e muitas vezes até não se diz o nome dela, é mãe. Muitas vezes a criança pequena, como que é o nome da tua mãe? É mãe, né? Apenas mãe. Elas sempre souberam demonstrar esse amor, esse carinho para com o filho como ninguém neste mundo. Mãe é mãe. E o filho precisa recompensar esse carinho de uma forma verbal, mas de uma forma também afetiva, física. Porque a mãe é aquela que sabe dar atenção aos filhos. E os filhos precisam ir crescendo, respeitando a sua mãe, dando amor à sua mãe, dando carinho à sua mãe. Porque carinho, amor, atenção, vale mais do que flores, vale mais do que bombons, vale mais do que presente, vale mais do que um jantar, um almoço fora. Vale muito mais o respeito, a atenção, o abraço, a obediência que os filhos alegram o coração da mãe. Quem tem uma mãe viva precisa demonstrar também amor com paciência. Tem filhos que não têm mais paciência com a sua mãe, principalmente quando a idade vai chegando. Perde a paciência. Principalmente quando a mãe pega uma idade.
Mãe sempre tem um serviço não remunerado. Pois nada nesse mundo dos negócios pode comprar a tarefa de uma mãe. E nada nesse mundo também pode se comparar com a dedicação física, emocional, espiritual que as mães investem em benefício dos seus filhos. Muitas vezes os filhos, em vez de ajudar a sua mãe com algumas tarefas no lar, aumentam o fardo, desejando que apenas as suas necessidades próprias venham ser supridas pela mãe. E tem filhos que fazem das suas mães verdadeiras empregadas. Sua mãe não é empregada, ela é mãe. Filhos, cuidado, principalmente quando o filho já está na adolescência, jovem, muitas vezes acha que a mãe tem o dever de lavar suas roupas, de fazer a comida, de fazer aquilo. Não, a sua mãe não é sua empregada. Sua mãe é sua mãe. Seja paciente, pois a sua mãe sempre cuidou de você com muita paciência. Você, quando era criança, quantas coisas a sua mãe fez com paciência, com lágrimas. E agora que ela, quem sabe, pegou uma idade, quem sabe já está com algum mal de Alzheimer, outros tipos de maus. Você não tem paciência com a tua mãe? Ela teve tanta paciência com você, e por que você não tem paciência com ela? Eu sei que cuidar de adulto é complexo, é complicado, mas você tem que ter paciência. Você que tem tua mãe com mais idade, tenha paciência. Por outro lado, nunca procure se aproveitar da bondade, da paciência de sua mãe e explorá-la de uma forma terrível, como alguns filhos fazem. Eu pergunto aos filhos que aqui estão, que têm suas mães vivas: se você tratasse seus amigos do jeito que você trata sua mãe, você conseguiria ter muitos e bons amigos? Provavelmente que não. Provavelmente que nenhum amigo e nenhuma mãe de amigo, vendo você tratar sua mãe de maneira desrespeitosa, iria querer ter você como amigo. Mas eu quero dizer, ame sua mãe de forma atenciosa. As mães são aquelas que sempre estão prontas para ouvir seus filhos com muita atenção. Mães sempre estão do lado dos seus filhos, e os filhos precisam ser atenciosos para ouvirem os conselhos de sua mãe. Então, ame sua mãe e dê atenção à sua mãe. Eu quero dizer aos filhos que aqui estão, ame a sua mãe com gratidão, porque depois que ela vai, foi. Fica saudade, fica dor, fica aflição. Você tem sua mãe, tenha gratidão. Todo filho precisa saber agradecer de forma espontânea e frequente por ter a sua mãe. Seja grato à sua mãe enquanto você a tem, porque daqui a pouco você, quem sabe, não terá mais, e daí vai dizer, eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria ser mais grato, eu queria demonstrar meu amor para com minha mãe. Faça enquanto ela está com vida. Abrace, beija, dê atenção. Quantas mães abriram mão de grandes oportunidades, ou de uma viagem, ou quem sabe de comprar algo para si mesma, ou até realizar um sonho pessoal. Ela abriu mão disso para atender a necessidade do filho. E o filho não pode abrir mão de nada para dar atenção à sua mãe. Eu quero dizer para os filhos que têm sua mãe, ame sua mãe com generosidade. Nunca o trabalho de uma mãe poderá ser pago, mas o bem que uma mãe fez na tua vida
precisa você ser generoso para com ela, em palavras bondosas, e, enfim, generoso em tudo, porque todos os filhos devem esforçar para demonstrar algum tipo de generosidade para com a sua mãe. Mas tem filhos que ainda exploram a sua mãe. Todo filho precisa honrar a sua mãe. Eu pergunto àqueles que têm sua mãe viva: você honra a sua mãe? Independente de como é a sua mãe, como você tenha tratado, você tem o dever de honrá-la. A Bíblia diz, em Provérbios, que aqueles filhos ali que tinham uma mãe, eles honravam. A Bíblia diz que eles levantaram e chamaram a sua mãe de ditosa. E você, o que tem feito para honrar essa mulher que é a tua mãe? A Bíblia diz que quem honra a sua mãe, seus dias são prolongados na terra. Você precisa honrar a sua mãe, independente se ela é crente, se não é. Honre a sua mãe. Agora, deixa eu falar um pouco para as mães aqui. Não basta também ser mãe, apenas colocar um filho no mundo. É preciso ser uma mãe relevante. Mães relevantes são aquelas abnegadas mulheres que não abrem mão dos seus filhos. Mães relevantes são aquelas que sempre estão orando, intercedendo pelos seus filhos. Mães relevantes são aquelas guerreiras que, como ninguém mais, se coloca na brecha para interceder, para orar, para chorar, para clamar a Deus pela salvação, pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. As mães nutrem os filhos, choram pelos filhos, acariciam os filhos, e mães abnegadas não deixam de orar e interceder pelos filhos. Ana, por exemplo, ela orou por Samuel antes de ele nascer e consagrou a Deus depois que ele nasceu. É isso que uma mãe tem que fazer. A mulher cananeia, por exemplo, ela não desistiu de orar e clamar a Jesus por sua filha. E ela prevaleceu no seu clamor e foi atendida, porque ela clamou e pediu ao Senhor a sua bênção. Susana Wesley, mesmo tendo 19 filhos, sempre tirava uma hora de oração para interceder pelos mesmos. Como nunca antes, o mundo e a igreja precisam de mães que ousem interceder, que ousem orar e buscar a Deus pelos seus filhos, até vê-los bem na casa do Senhor. Queridas mulheres, mães, não abra mão dos seus filhos, de ver eles na casa do Senhor. Mães relevantes são aquelas qual Maria levou Jesus ao templo para ser apresentado e consagrado. O primeiro lugar que Maria levou Jesus foi ao templo. E você, aonde está levando teus filhos? Às festinhas, a outros tipos? Você tem prazer de levar teus filhos no shopping, num lugar para brincar, e na igreja? Você quer ver teus filhos servindo ao Senhor? Não deixe de trazer seus filhos à casa do Senhor, porque aquilo que eles aprenderem, principalmente até os 7, 8 anos de idade, é isso que vai também ficar muito encucado na mente e no coração da criança. Deus procura mães que se envolvam em compromisso contínuo de orar, de interceder, de colocar no coração desse pequeno a palavra de Deus. Deus tem dotado as mães de uma intuição, de um amor, de uma percepção, de uma dedicação muito especial. O maior investimento que uma mãe pode fazer na vida dos seus filhos, sem dúvida, é orar e clamar a Deus pelos seus filhos.
Não abra mão de vê-los, seus filhos, na casa do Senhor. Se seus filhos já são grandes, estão fora da casa, estão desviados, não abra mão, ore, clame, busque a Deus, até vê-los na casa do Senhor. Notícia mais triste que nós podemos ouvir é de um jovem que morre desviado, longe da casa do Senhor. E ontem tivemos o dissabor de saber de um jovem que frequentava nossos cultos, estava na igreja, mas se desviou e teve um acidente de moto e faleceu ontem de madrugada. Que tristeza. Não abra mão de vê-los, seus filhos, na casa do Senhor, porque você não gerou filhos para o cativeiro, para ser joguete nas mãos do inimigo. Você não gerou filhos para vê-los no inferno. Você gerou filhos para que eles possam ir no céu junto contigo. Orar é uma das renhidas batalhas que uma mãe trava para ver o seu filho salvo, para ver o seu filho abençoado. Não abra mão disso, porque você não pode ir para o céu sozinho. Seus filhos têm que ir com você. A igreja e o mundo precisam de mães que, mesmo na agitação, na correria do dia a dia, nessa vida agitada moderna, mas que você encontre tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos. A Bíblia diz que uma mãe sábia, uma mulher sábia e mãe edifica a casa. Lar docilar, quem não deseja ter? Provavelmente você já ouviu muitas vezes essa frase, lar docilar. Mas jamais haverá lar docilar se a mãe também não for sábia, se a mãe não for temente a Deus. Uma mãe descontente e que vive aborrecida e murmurando de tudo e de todos, tem um poder de transmitir, de inculcar esse aborrecimento no caráter de seus filhos de forma terrível. Quantos filhos com caráter deformado por causa de uma educação deformada que tiveram dentro do lar. Uma mãe sábia e temente a Deus sempre vai atrair bênção dos céus para dentro do seu lar. Toda mãe temente a Deus se torna essa guerreira que se coloca à disposição de Deus e à disposição da obra do Senhor, e coloca-se sempre diante de Deus, clamando, intercedendo pelos seus filhos. Voltando ainda a falar de Susan Wesley, essa mulher que criou 19 filhos, ela dedicava 1 hora por oração para orar pelos seus filhos, mas quase que semanalmente ela dedicava um tempo para conversar com cada um dos 19 filhos. Quando um dia sua casa pegou fogo e um dos filhos, João Wesley, foi salvo milagrosamente do incêndio, ela olhou para aquela criança pequena ainda e disse: este é um tição tirado do fogo, pois creio que Deus tem um plano especial para esse menino. E João Wesley se tornou o grande instrumento de Deus para um dos maiores avivamentos que aconteceu na Inglaterra. Veio através de João Wesley, porque aquela mãe dedicava tempo para orar por ele, para abençoá-lo, para inculcar na mente daquela criança o temor a Deus. O que você está ensinando aos seus filhos? Você ensina a palavra de Deus? Você ensina eles a ir para o culto? Você ensina eles a ofertar? Você, por exemplo, tem um carnê missionário para o teu filho? Não, pastor, ele é muito pequeno. Tem um carnê missionário, porque ele precisa sustentar a obra missionária quando ele trabalhar, quando for grande. Você ensina teu filho a dizimar daquele dinheirinho que você dá para ele. Se você dá 20 reais para ele, ensina ele a dar 2 à casa do Senhor. É isso que ele vai levar. O que será da igreja, o que será da geração, o que será da igreja daqui 10, 20, 30 anos, se você não ensinar seus filhos a buscar a Deus, a ser temente a Deus, a contribuir na casa do Senhor. Meus queridos, você é o espelho para os seus filhos. Mães guerreiras são aquelas que trazem impacto de uma influência salutar na vida de seus filhos.
Que tipo de influência você, mãe, tem exercido sobre a vida de teus filhos? O papel que Deus designou para a mãe é muito glorioso e de uma imensa responsabilidade. Deus dá às mães uma posição exaltada, uma posição coroada de dignidade e honra. Mas a mãe tem o papel de influenciar seu filho para o bem. O papel de uma mãe na família é indispensável, é insubstituível. Muitas vezes, sem a presença de uma mãe na família, aquela família se deteriora e até a sociedade se destrói, sem o papel das abnegadas mães. As mães são o coração da casa e deve ser a fonte de todas e boas influências dentro do lar. E você, mãe, que possa saber com sabedoria influenciar a sua casa. Seus filhos, quando são apresentados a Deus, eles são mais de Deus do que seus. Essas pequenas vidas são como emprestadas a você para serem moldadas, conforme elas vão crescendo, e precisam ser moldadas à imagem de Deus. Você, mãe, tem que ter a consciência da importância de dedicar seus filhos ao Senhor. Não somente num culto, quando aqui as crianças são apresentadas, mas você precisa apresentar seus filhos durante toda a vida. Toda mãe precisa influenciar seus filhos para seguir os passos do Mestre Jesus. Os filhos precisam ter uma vida frutífera, uma vida de muito temor a Deus, uma vida de submissão à liderança da igreja, uma vida também dedicada às coisas de Deus. E os filhos vão aprender isso se você ensina isso na sua casa. Além da tarefa suprema de influenciar os filhos no bom caminho, as mães também têm a tarefa de uma vigilância constante na vida dos seus filhos. Você, mãe, tem uma tarefa de suma importância. Além de influenciar, de inculcar a palavra de Deus no coração da criança, você tem o papel de vigiar. O mundo está ensinando e influenciando nossos filhos. A televisão e as redes sociais também têm trazido uma grande influência na vida dos filhos. Todas as crianças, e principalmente adolescentes, estão expostos a muitos mestres que não temem a Deus, a todo tipo de influência maléfica, todos os dias. Por isso as mães precisam trabalhar com muita consciência, para instalar no coração dos filhos o temor a Deus e a palavra de Deus. E você precisa ser vigilante, porque é você, mãe, que vai ver as escórias, que vai ver as tortuosidades, vai vendo aquilo que o filho está sendo influenciado pelos colegas lá fora, e você precisa sempre orientar e ensinar e corrigir. A influência de uma mãe na vida dos filhos é muito grande, seja para o bem ou para o mal. Essa influência repercutirá nos relacionamentos desse pelo resto da vida. Mães, é comprovado que crianças, por exemplo, com laços emocionais, bem trabalhado, bem cuidado, se tornam crianças seguras, amadas e dóceis. Mas também é comprovado que crianças que não têm laços afetivos dentro do lar, não são corrigidas dentro do lar, elas têm uma tendência a comportamentos destrutivos e vão ter dificuldade para organizar as suas vidas. Sabemos que cada criança vai ter sua personalidade afetada pelo amor ou pela rejeição que recebe dentro do lar. E como você tem tratado teus filhos dentro do lar? Por isso, eu quero dizer às mães que aqui estão:
Os filhos precisam ser amados, amados profundamente. Agora, porque você ama seus filhos, não quer dizer que seus filhos não vão ter limites. Pai e principalmente mãe, que passa mais tempo com os filhos. Se você não colocar limite à criança, crianças que não têm limites, elas vão sofrer consequências desastrosas e vão se tornar uma vergonha para sua mãe e para seu pai. Criança tem que ser amada, mas tem que ser limite. E muitas vezes, mãe, você tem que dizer não para a criança. Ainda que ela bate o pé, ainda que ela chore, ainda que ela faça aquela guerra de chantagem, que é normal de uma criança, muitas vezes, você precisa colocar limites. Crianças que não têm limite dentro do lar, elas vão ser vergonha para seus pais. Normalmente, por trás de um grande filho, tem uma grande mulher chamada mãe, que tem nome, sim. Sem dúvida, atrás de um filho, de uma filha bem-sucedida, tem uma mãe. Mães que investem, mães que influenciam seus filhos espiritualmente, serão recompensadas por Deus. Deus vai recompensar você, mãe, que orou, que inculcou, que ensinou o seu filho no temor do Senhor. Eu termino dizendo: feliz a mãe que enfrenta todos os desafios para ver o sonho de um projeto espiritual sendo realizado na vida dos seus filhos. Feliz a mãe que, olhando para o presente, vê nobres sonhos se tornarem realidades na vida de seus filhos. E você olha e vai percebendo que valeu realmente todo esforço concentrado na vida dos seus filhos. Que você, mãe, venha sempre ser modelo na vida de seus filhos. Queridas mães, que você tenha felicidade. Feliz Dia das Mães, quem a tem, a sua mãe viva. Feliz quer dizer bem-aventurada. Você, mãe, é bem-aventurada. Bem-aventurada pelos seus filhos, bem-aventurada pelos céus. E Jesus deu exemplo. Para você, filho, Jesus deu exemplo. Ele, lá na cruz, ele estava cuidando da sua mãe. E ele disse para João: João, cuide dela. Eis aí a tua mãe. E disse para a mãe: eis aí o teu filho. A preocupação de Jesus, Jesus viu a sua mãe. Jesus está te vendo. Ele vê as lutas, as provas, as dificuldades que você passa para cuidar do teu filho, para dar educação aos teus filhos. Criar filhos não é brincadeira. Sabemos que criar filhos não é nenhum parque de diversão. Criança gosta tanto de parque de diversão. Mas criar filhos não é um parque de diversão. É uma guerra. Principalmente no mundo que nós vivemos, onde as influências negativas são de todos os lados. Mas você, mãe, continue vigilante. Continue orando, intercedendo pelo seu filho. Colocamos em pé nesse momento. Oh, aleluia. Eu quero orar por todas as mães. Quem tem sua mãe viva, levante a mão. Uma grande parte. Quem tem sua mãe que não é viva, levante a mão. A maior parte tem sua mãe viva. Mas deu mais ou menos 60 por 40, né? Quem tem sua mãe que está aqui hoje à noite, levante a mão. Poucos. Poucos sua mãe estão aqui, né? Todas as mães, vem à frente, eu quero orar por você. Todas as mães que estão aqui no recinto, vem à frente. Eu quero orar por você.
Abnegadas mulheres, vocês são fazedoras de diferença. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mulheres. Vocês que têm seus filhos, alguns seus filhos já são todos criados. E eu quero dizer para você, mãe, filho criado diz que é serviço dobrado. Porque eles muitas vezes não querem ouvir o conselho mais de vocês. Mas vocês não podem abrir mão de orar, de clamar pelos seus filhos. Porque depois que passa a ser mãe, nunca mais deixou de ser mãe. E nunca mais deixou de ter a preocupação de mãe. Os filhos são grandes, já são avós, mas a mãe sempre vai ter preocupação. E você, mãe, vai chegar no céu sozinha? Não abra mão de orar pelos seus filhos. Mas eles estão revoltados com a igreja, não querem nem saber da igreja. Ore. Porque eles podem fugir de você. Eles podem fugir dos seus conselhos, das suas orientações. Mas eles não podem fugir da tua oração, da tua oração, da tua oração. Ore pelos seus filhos. Principalmente quando seus filhos estão fazendo faculdade. Porque na faculdade a primeira coisa que chego lá é tentar tirar Deus do coração dos filhos. É tentar dizer que Deus e igreja é balela. E os filhos têm que estar bem estruturados. Com o teu conselho, com tua oração. Clame a Deus pelos teus filhos. Ore pelos teus filhos. Porque se você não orar pelos teus filhos, quem vai orar por eles? Se você não apresentar teus filhos a Deus, quem vai apresentar? É você, mãe. Você é essa guerreira. Você é essa mulher que não tem outra igual. O amor de mãe só perde para o amor de Deus. A prova disso é que quando há uma rebelião também lá no presídio, na cadeia, quem é as primeiras que correm para a porta da cadeia dos presídios? É as mães, para saber notícia do filho. Por mais que ele seja um mau elemento, mas lá está a mãe chorando. E nós estamos muito felizes por vocês, mulheres crentes. A responsabilidade de vocês é maior ainda, porque vocês conhecem a verdade. E vocês são as que vão e devem influenciar seus filhos na casa do Senhor, para servir ao Senhor. Fale para seu filho bem da igreja, fale bem dos pastores, fale bem da obra missionária, para que seus filhos venham crescer temendo a Deus, para que eles possam no futuro estarem na igreja. Porque tem filhos que não querem mais saber de igreja, porque quando eles vinham para a igreja, as mães falavam mal da igreja, as mães falavam mal do pastor, e eles foram crescendo. Quando eles tiverem a idade, o que eu quero fazer nessa igreja? O que eu quero com Deus? Se a mãe vai lá, mas fala mal daquilo que ela vai, eles vão crescendo e inculcando aquilo que você está influenciando. Influencie para o bem. Influencie. Você é uma influenciadora. Aleluia. Queremos orar por vocês. Pai Santo, Pai querido, aqui estão essas mulheres guerreiras que se tornaram mães. Ó Deus, elas carregaram seus filhos no ventre,
no útero e depois nos braços. E algumas estão com suas crianças ainda nos braços, mas outras têm que carregar apenas no coração, orando, clamando. E algumas, quem sabe nesses dias, choram porque seus filhos são ingratos. Quantos filhos ingratos que ainda têm mãe viva, mas quem sabe não telefonaram, não deram um abraço, não deram um carinho. Mas Deus, aqui são mães que cada uma tem sua alegria e seu dissabor. Cada uma, quem sabe, tem momentos de preocupação. Sentimentos os mais diversos estão aqui nessa plateia de muitas mães. Algumas, quem sabe, já choraram muito. Outras tiveram momentos de frustrações e decepções. Mas eu quero pedir a Ti, ó Deus, assim como a Tua Cristo ali na cruz tivesse preocupação com a Tua mãe, Jesus. Tu viu Maria com o coração agonizado pela dor de uma mãe, em ver o sofrimento de um filho. Oh, Cristo que viu a Tua mãe, agora olha para essas mães. Olha para essas mães aqui da igreja. Cuida dessas mães. Alegre o coração dessas mães. Abençoe essas mães. Deus, e eu suplico, responde a oração dessa mãe. Responde a oração dessa mãe. Responda a oração dessa mãe. Responda a oração dessa mãe. A maior alegria do coração dessa mulher é ver as orações respondidas. Responda, Deus. Responda. Oh, aleluia, amém. Querida mãe, quantas lágrimas eu estou vendo rolar aqui. Querida mãe, como pastor, eu sou muito grato ao trabalho que vocês fazem, de influenciar seus filhos, de orar pelos seus filhos, de trazer seus filhos à casa do Senhor. Não abra mão disso. Que Deus venha confortar seu coração e que suas orações venham ser respondidas diante do Senhor. Qual a mãe aqui mais velha que está aqui? Quero pelo menos orar por você de uma maneira diferente. Quantos anos você tem? 84. Tem alguma mãe aqui com mais de 84 anos? Oitenta e quatro, você aqui de que mês? Agosto, você de que mês? Fevereiro, você vai fazer 85? Vai fazer 85, essa aqui é mais velha então, né? Vem aqui, sobe aqui, dá para subir aqui, dá a mão aqui, mãe. Aleluia. Como que é seu nome? Hã? Irmã Diná, a mãe mais velha que está aqui. Vai fazer 85 anos agora, em agosto. Que Deus te abençoe, irmão. Amém. Quem é a mãe mais nova que está aqui? A mãe mais nova. Tem uma mãe menos de 20 anos aqui? Menos de 25 anos? Tem uma mãe menos de 25 anos aqui? 26 anos? 27? 28? Lá tem uma mãe, 28 anos, isso? Tem alguma, você tem uma mãe mais nova aqui, é isso? Vem cá, mãe, 28 anos, a mais nova, que está aqui presente. Hoje a mãe mais nova que está aqui é essa jovem mãe, 28 anos. Vamos orar por ela também. A Jéssica é a mãe mais nova.
E a mãe que teve mais filhos? Você teve quanto, querida mãe? 9. Tem alguma mãe aqui que teve mais do que 9 filhos? Quantos filhos você teve, mãe? 13 filhos. Vem cá, mãe. Eu acho que ninguém mais teve 13 filhos aqui, né? Vem cá, mãe. Irmã Maria das Neves, 13 filhos. Quantos filhos vivos? E tem 9 filhos vivos. A mãe, 13 filhos. E mais 8 abortos. Essa estava querendo encher o mundo sozinho, mas amém. Que Deus te abençoe, mãe. E tá forte ainda. Quantos anos você tem, mulher? 74 anos, amém. Vamos orar por essas mães? Estende a mão aqui, vamos orar por essas mães. Pai Santo, Pai querido, aqui estão essas mães, que nós queremos abençoar essas mães. A mãe mais nova, a mãe de mais idade e a mãe que teve mais filhos. Renova as forças, dê sabedoria a essas mulheres. Te agradecemos, Pai, porque elas fazem parte dessa grande família. Em nome de Jesus.